Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar um teminha que é um tema bastante cobrado em prova, que é o esôfago, né? As perguntas sobre o esôfago geralmente são perguntas simples, né? Mais que nada, quando é uma prova pinte, uma identificação e alguns detalhes sobre ele que são importantes. E numa prova oral, aí sim que pode cair um pouco de esôfago e debruçar um pouquinho sobre ele. Principalmente o esôfago, a primeira coisa que se pergunta muito é o tamanho do esôfago, certo? O tamanho desse esôfago. O esôfago ele vai entre 25 e 30 centímetros de longitude, mas no geral a gente diz 25, certo? 25 porque aí a gente já facilita a vida de vocês. Por quê? Porque esôfago é 25, estômago é 25 e duodeno, que é o próximo órgão, 25, tá? 25, 25, 25, certo? Logicamente que a função do esôfago é levar comida até o estômago, né? E ele é um órgão que ele está em todo o aparato torácico, certo? Ele está desde a região do queixo, uma parte da região inferior do queixo, que a gente chama de base do queixo, até todo o aparato torácico, passando pelo diafragma e indo até o que seria o estômago, tá? Beleza. Quando ele passa pelo o diafragma, ele passa por um local que a gente chama de hiato diafragmático. Hiato é a perfuração que os órgãos fazem sobre outro órgão, né? Ou que elementos anatômicos fazem sobre algum órgão, certo? Então, é diferente, por exemplo, de agorreiro. Agorreiro, por exemplo, no caso do crânio, a gente dizia que agorreiros do crânio são que permite passagem de endo para exocrânio, nervos ou artérias, né? Aqui não, aqui é diferente. Não é agorreiro porque não é num osso, né? Ele é dentro de um órgão, então a gente chama de hiato, certo? Hiato. Beleza, maravilha. O esôfago, vocês têm que entender que a primeira coisa que a gente tem é o orifício superior, né? O que está lá para cima. A gente também tem o famoso orifício inferior esofágico, certo? Que aí é o que vem lá para baixo. Depois a gente tem o que seria as porções desse esôfago, que começa desde o do pescoço, como eu falei para vocês, pescoço, tórax, diafragma e dentro do abdômen, que ali quando ele vai chegando perto do estômago ainda é um pouco de esôfago e depois que vai para o estômago, certo? E o orifício inferior do esôfago a gente chama de orifício cardial. Por quê? Porque a primeira porção do estômago chama cárdia. Então, a gente faz essa relação. E cárdia, porque são os órgãos que têm relação direta, se for olhar o órgão abdominal, com a região do coração, do tórax, com a região inferior do coração. Por isso que chama de cárdias, certo? Maravilha. Beleza. Então, quando a gente fala da região superior ou orifício superior, a gente tem que entender que ele está em relação direta àquele aqui, ó. Isso aqui já é o esôfago, isso aqui, ó. Nascimento do esôfago, certo? Ele está em relação direta anteriormente com o cartílago cricóide, ou seja, com a laringe, e posterior com a vértebra C6, ou seja, o nascimento do esôfago é em C6, certo? Que esteja claro isso. Essa imagenzinha eu gosto bastante dela, porque ela mostra bastante o esôfago, a região dele com o cricoides, a região dele com a aorta e a laringe, com o diafragma, ó. Muito bom essa imagem. Beleza, aí ele tem uma porção cervical, que é essa que nós estamos falando, que é assim que sai do orifício cervical até a porção que realmente ainda não entrou no tórax propriamente dito, que ele está relacionado diretamente com a tráquea, que eu acabei de falar para vocês, o nervo laríngeo recorrente, especialmente o esquerdo, porque o esquerdo ele nasce dentro do tórax e ele sobe pela base do queixo, e o outro só vai nascer no queixo já, né? Então por isso que é o esquerdo, certo? Especialmente. Posteriormente, a gente tem a lâmina pré-traqueal da fáscia cervical. Nada mais é do que uma fáscia que recobre o aparato do pescoço, certo? Lateralmente, a gente tem o que seria o lóbulo das tiroides, que na verdade não é tão lateral, é mais lateral e anterior, ainda assim, né? O paquete vascular nervoso do queixo, esse sim, lateralmente, e a artéria tiroideia inferior também, que esse sim é bem lateralmente, tá? Isso aqui, em geral, não se toma, certo? Porções, sim. Isso aqui, em geral, não se toma. Mas é bom vocês irem tendo noção do que está naquele aparato
e a relação dele, que isso é uma coisa importante para a vida, né? Para você entender tridimensionalmente a anatomia. Agora, a porção torácica, que é a maior delas, né? Ele vai ter, obviamente, isso aqui é o esôfago. Isso aqui é o esôfago. Anteriormente, a tráquea e a sua bifurcação, certo? A zona de bifurcação da tráquea a gente chama de carina, carina traqueal, certo? Então, a carina e as bifurcações. O nascimento dos brônquios Foenter, né? Se você olhar lateralmente, também está relacionado com o esôfago. O que seria o cajado aórtico, né? Cajado aórtico. E a rama bronquial da artéria torácica, a anatomia da aorta torácica, que é a aorta descendente, né? E a artéria pulmonar direita, que está aqui, ela aqui. A artéria pulmonar direita. Certo? Maravilha. A partir de T4, o esôfago empieza a se separar da coluna para dar espaço à aorta. Certo? Isso é interessante também. Por quê? Porque a partir do nascimento dos grandes vasos, os grandes vasos ele têm mais estrutura e eles são mais importantes. Então, ele começa a empurrar o resto dos elementos anatômicos. Certo? Aí, acha T4 o principal posteriormente é a coluna, e a partir de T4 a gente tem a aorta torácica, a vena ácigos, que a gente vai falar sobre ela ainda, o conduto torácico, que a gente já tem uma aula sobre linfáticos do corpo, onde eu expliquei isso aí, e hemiácigos, que são um aparato debutário da ácigos, eles servem para complementar um ao outro, certo? A direita, né, a gente tem o arco da vena ácigos, que é uma coisa importante aí em prova, certo? A gente vai falar sobre isso, especialmente em pulmão, e o nervo vago direito, certo? O nervo vago. Aí, lembre daquilo que eu falei para vocês. O nervo vago, ele é um nervo que acompanha o aparato esofágico, ó. Ele acompanha bem o esôfago, certo? Até porque ele é o principal inervador do aparato gastrointestinal. Então, por isso ele tem que estar com alguém gastrointestinal, vamos botar assim, certo? E na esquerda, o nervo vago esquerdo. O nervo vago, ele vai fazendo uma certa rotação que em relação principalmente ao esôfago, que ele vai se tornar, o nervo vago esquerdo, ele vai se tornando mais anterior à medida que ele vai baixando pelo tórax, e o nervo vago direito, ele vai se tornando mais posterior à medida que ele vai baixando o tórax, é o que eu chamo de posição do boxeador, né? O boxeador, ele tem a mão esquerda na frente e a mão direita atrás. Então lembre disso, a posição do boxeador é como o nervo vago vai se dispondo a partir da parte medial torácica, certo? Da parte do médio tórax, que seria mais ou menos a altura ali de T5, T6, certo? Beleza, maravilha. A porção diafragmática, né? Ele está unido às paredes do hiato esofágico, como a gente já falou, que é o orifício de perfuração, né, do diafragma. E essa porção do esôfago corresponde a mais ou menos T10, né? A gente vai falar isso na aula de diafragma, exatamente quais são os hiatos, quais as porções que se perfuram, ou seja, que altura e quem passa por esses orifícios, certo? Maravilha. Já em relação à porção abdominal, como é pequenininha aqui, ó. Essa imagem demonstra bem o como ela é pequena, né? Essa porção abdominal. Então, ela está recoberta pela grande bolsa que recobre o abdômen e a região inferior, que é o peritônio, né? Ou peritoneu em espanhol, né? Peritoneu. Ela está em relação também com o fígado, que vem aqui, muito pegado com o estômago e com o esôfago, obviamente, né? E posteriormente eu tenho ramas do nervo vago. Olha ele aí, ó. Nervo vago direito. Olha como ele é posterior, a mão direita atrás, ó, a posição do boxeador. Tá vendo? Que eu tinha falado a vocês. Certo? Aqui está um pouco do que seria uma imagem anatômica, né? Onde a gente vê desde a região superior o esôfago passando aqui por trás, ó. E aqui, já na região aqui, cajado aórtico, tem uma série de coisas. E aqui a gente vê na região do tórax um pouco sobre esse esôfago, onde a gente vê especialmente a região eh, da região posterior colada aos corpos vertebrais, o que seria o esôfago. E aqui tem uma série de coisas que agora eu não quero falar, mas, por exemplo, seria a artéria pulmonar, a aorta, né? Que também está aqui no ventrículo esquerdo, certo? A região dos pulmões está muito claro aqui, que aqui é a divisão pulmonar, a divisão para a direita, a divisão para a esquerda. Aqui é a famosa carina traqueal, certo? Aqui é a carina traqueal, que é a divisão da via respiratória, né? Para os pulmões.
beleza? Agora, esse tema aqui em especial, esse slide em especial, é um dos slides mais tomados de esôfago, que é estreitamentos fisiológicos do esôfago, certo? Ou seja, naturalmente o esôfago, ele tem pontos que ele é menor ao seu calibre, certo? E a isso a gente chama de estreitamento. É, os estreitamentos, eles se dão porque existe alguma outra estrutura anatômica capaz de empurrar o esôfago, certo? No caso, a primeira delas é o cartílago cricoide. O cartílago cricoide é um cartílago bem duro, gente. E quando o esôfago vai passar por ele, ele tem que se comprimir um pouco, certo? Mais ou menos a altura de C6 ali. Depois, no nascimento dos grandes vasos, especialmente mais ou menos a T4, no que a gente chama região broncoaórtica, ou seja, do aparato bronquial, com a aorta, também empurra o esôfago. E por fim, seria o próprio diafragma, certo? E realmente, aqui a observação que tem aqui é um ponto importante, que é o quê? Que saber isso significa saber onde os principais lugares que podem ter afetação esofágica e por isso lesões, obstruções e por aí vai. Por exemplo, nas relações, por exemplo, com intubações de largo prazo, certo? Que pode gerar estenose na via laríngea, mas obviamente que vai afetar a via digestiva, vez por outra, quando é muito grave, certo? As regiões dos grandes vasos, né? E o próprio diafragma, né? Por exemplo, fraturas por faca, né? Facada, que às vezes chega na região diafragmática, pode tá afetando o esôfago, certo? Beleza. Com relação à irrigação, né? Esse aqui é o segundo slide que eu diria que mais cobra para esôfago, que na verdade é muito fácil, porque é superior, média e inferior. Agora, o que você tem que saber é de que rama que ela vem. Então, no caso da superior, ela vem das ramas tiroideias inferiores, que é uma rama da subclave. Os professores perguntam a rama da rama da rama, tá? Ou seja, de quem, porque é rama de quem. A média, por outro lado, vem direto da torácica, certo? Que esses brônquios me interessam. Tem lá a aula de grandes vasos, eu falo sobre isso. E a artéria esofágica inferior é rama da artéria gástrica esquerda, que é a famosa coronária estomáquica, certo? A coronária estomáquica. Beleza. Quando a gente fala de drenagem venoso, é plexo venoso esofágico, né? Que drena até a vena ácidos e hemiácicos e parte da região gástrica, certo? Mas especialmente na região ácidos e hemiácicos, porque grande parte da região torácica e da região inferior do queixo vai diretamente para isso aqui, certo? É, e uma coisa importante que a gente vai ver a relação que tem as venas esofágicas com a vena cava, que é o que a gente chama de sistema anastomoses porto-cava, né? Essa sim é um detalhe importante, que uma das anastomoses é com as venas esofágicas, tá? Com relação à inervação, pergunta que não se faz, mas beleza, tá aqui porque tá nos livros, que são gânglios torácicos da cadena simpática, certo? E o parasimpático, nervo vago, que forma parte do plexo esofágico. Obviamente, o esôfago é um órgão complexo, precisa de um plexo, né? Ao redor do esôfago, troncos vagales anterior e posterior, certo? Lembrando que, com relação a plexos da região, de várias regiões aí, regiões mais raras, não se cobra muito assim, por exemplo, plexo esofágico, plexo pterygoideu, não se cobra muito essas coisas. Cobra mais os grandes plexos mesmo, né? Que é cervical, braquial, depois o plexo solar, plexo hipogástrico, plexo lumbosacro, certo? Beleza? Como plexos, né? E aqui está um pouco do que a gente está falando, né? O esôfago aqui em verdinho, a aorta lá atrás. Aqui, como a gente via, ó, o fígado, né? Esse é o hígado, né? Que percorre na parte anterior do esôfago e recobre ali parte do estômago também, certo? Parte do estômago também. Beleza? Então, nossa aulinha de esôfago é isso aqui, tá bom?